É fantástico estar aqui no sopé destas montanhas. Muitas décadas de minha vida, a primeira metade da minha vida, fiquei procurando por elas. Porque eu precisava descarregar a minha carga. Agora dificilmente consigo estar aqui, em um nível, de certa maneira. O processo espiritual significa se tornar como uma montanha, estável, imóvel. Porque somente quando alguém tem uma base estável, muitas coisas podem ser feitas. A exuberância da vida só é possível se houver estabilidade absoluta. Caso contrário, a exuberância levará à loucura. Sim. É por isso que muitas pessoas que são um pouco criativas, um pouco ativas, um pouco exuberantes, sempre terminam sendo esquisitas e quase insanas. Porque sem estabilidade, não se pode manter uma dança em contínuo andamento. É por isso. Shiva significa quietude, Shiva significa dança ao mesmo tempo. Ou você o vê sentado, absolutamente imóvel, ou o vê numa explosão de dança. Porque uma explosão só é possível quando há uma base estável. Uma explosão, não sendo destrutiva, só é possível quando há estabilidade. E estabilidade, as pessoas tentam se tornar estáveis controlando e podando suas vidas. Esta é a forma que sua avó lhe diria sobre como ficar estável. Controle-se. Daí então você se tornará estável. Sim, se você estiver morto, ficará estável, muito. Isso eu te prometo. Então, normalmente, as pessoas que falam de estabilidade são todas existências constipadas. Você sabe o que é constipação? Isso significa que aquilo acontece pouco a pouco. A sua alegria, o seu amor, o seu êxtase acontece pouco a pouco, aqui e ali. Isso é constipação. Então, a estabilidade não é porque você reduziu sua vida ou a poldou ao mínimo e você ficou estável. Isso não tem nenhum valor. Estabilidade porque você vê tudo com absoluta clareza. É por isso que, quando dizemos Adiyogi, estamos falando de estabilidade e, ao mesmo tempo, de uma dança exuberante. Isso só é possível porque ele tem mais de 2 olhos, não necessariamente 3, mais de 2. Isso significa que ele vê muito mais do que a maioria das pessoas jamais viu. Porque ele vê muito, muito mais. Ele tem capacidade de ser estável. Se você vê apenas uma parte daquilo, você não pode ser estável. Portanto, todo o esforço é para ver melhor. Darshan. Para ver, sabe? Toda cultura tem sempre falado sobre isso. Você vai ao templo não para enviar petições, mas para darshan, para ver melhor. Fundamentalmente, o motivo pelo qual as pessoas não são capazes de ver o que há com a vida é simplesmente por causa das identificações com tantas coisas. A começar com o corpo.
As identificações se voltaram para tantas coisas. No momento em que você se identifica com algo, toda a sua mente compreende que precisa ser protegida e ela funciona apenas para aquilo. Então, como eu quebro minha identidade nacional, minha identidade religiosa, minha identidade racial, você não tem que seguir assim. Se você quebrar sua identificação com seu próprio corpo, ele desaparece, tudo desaparece, porque tudo o mais está ancorado nele. Tudo é apenas uma amplificação de sua identificação com as restritas limitações de seu próprio corpo. No momento em que você se identifica com ele, o restante das identificações é apenas multiplicação. E isso se multiplica muito rápido. Quanto mais bem-sucedido você for com o que quer que esteja fazendo, mais rápido se multiplicará. E você será capaz de ver cada vez menos. À medida que suas identidades crescem, o drama psicológico aumenta em intensidade. Não permitirá que você veja nada, seus próprios pensamentos e emoções o afundarão. Infelizmente, o mundo tem constantemente pressionado as pessoas a acreditarem que o que acontece em suas mentes é muito importante. Eu tenho tentado convencer o mundo de que o que está acontecendo em sua mente é apenas lixo. Não, Sadhguru, eu estou pensando em Deus. Isso também é lixo. Talvez seja um lixo um pouco mais sagrado, mas ainda é lixo. Porque na sua mente, Deus não pode vir, o diabo não pode vir, os anjos não podem vir. Somente os pensamentos vêm. É um tolo aquele que identifica um pensamento como sagrado e o outro pensamento como qualquer outra coisa. O pensamento significa algo que não é real naquele dado momento. Pensamento significa que o lixo velho está apodrecendo em sua mente. Você precisa, para sobreviver, em relação a isto e aquilo, mas você não precisa pensar para explorar algo novo. Você não precisa pensar para se tornar iluminado. Porque o que você vai pensar? Você só pensará nos dados antigos que estão em sua cabeça, de muitas maneiras diferentes, talvez. Quantas variedades de expressões seu lixo encontra? Isso não tem nenhum valor para a vida. Talvez socialmente haja algum valor. Em alguns lugares, quando eu vou internacionalmente, as pessoas estão dizendo ele é um líder de pensamento. Eu digo, não tenho pensamentos na cabeça. Então, vendo claramente, vendo tudo, e sua visão não seja obstruída por você mesmo. Se isso acontecer, a estabilidade acontecerá. Exuberância, você não precisa se preocupar, porque essa é a própria natureza da vida. Tudo é exuberante. É preciso estabilidade para permitir que a exuberância aconteça. Do contrário, você continua reduzindo sua exuberância porque ela dói quando está fora de equilíbrio. Se você está desequilibrado e se move a uma certa velocidade, você vai se machucar. Quer você esteja conduzindo uma bicicleta ou conduzindo o cosmos. Se você estiver sem equilíbrio e atinge certa velocidade, você irá se machucar muito. Portanto, equilíbrio é muito importante. E o equilíbrio, que vem de repreensões, não é equilíbrio. Isso é, sabe, morte empacotada. Sim. Você embala a morte de uma certa maneira e parece muito decente e dignificante, porque os mortos são sempre muito dignos, você já viu isso?
Eles nunca fizeram nada indecente, fizeram? Portanto, essencialmente, tudo está ancorado na clareza da visão. E isso não acontecerá a menos que exista alguma distância entre o que sou eu e o que é meu corpo. Se essa distância não existir, então a multiplicação de identidades irá apenas... é uma consequência inevitável. Visão. Se você presta atenção a estas montanhas, você deveria ficar louco todos os dias. Embora eu as tenha carregado por toda a minha vida, ainda fico enlouquecido olhando para elas. Ou você não as enxerga, ou está olhando e não as enxerga. Uma vez, Shankaran Pillai veio ao Isha Yoga Center e disse que queria ficar em um quarto que tivesse uma vista espetacular. Então, depois de pensar, a recepção o colocou no Chitra Block. No dia seguinte, ele acordou e reclamou: "Eu pedi um quarto com vista. Por que você me colocou aqui?" Eles tentaram explicar que este era o quarto com a melhor vista. Ele disse: "Onde está a maldita vista? A montanha está no meio." A montanha nunca está no meio. É só você. Olhar para além de si mesmo é tudo o que é preciso. Eu nunca gostei de ir para a escola quando era jovem. Então eu pensei, por que eu devo fazer ela passar por isso? Quando ela fez 15 anos e passou no Exame Nacional de Ensino Médio, eu a tirei da escola formal. E aí ela disse, você está ensinando a todo mundo tantas coisas, você não está me ensinando nada? Eu disse, isso é tudo que você precisa saber. Eu já tinha o suficiente nas mãos, por isso nunca parei para pensar. Nós deveríamos ter um filho nosso. Mas a minha esposa disse, pelo menos um. Eu disse, ok, somente um. Assim, isso aconteceu e desde a idade de... Quando ela era criancinha, 3 anos e meio de idade, eu atravessei o sul da Índia, com ela sentada no banco da frente, presa com cinto de segurança, só eu dirigindo, apenas uma mão aqui e outra mão no volante. Essa era a época em que estávamos construindo o Isha Foundation, então eu viajava muito, e ela viajava comigo quando era uma criancinha de 3 anos e meio. Então, nos primeiros 4 anos, ela cresceu no carro comigo, e na casa de muitas pessoas. Assim, ela conheceu milhares de pessoas, e ela aprendeu como se tornar parte de qualquer casa, em qualquer lugar, fosse a casa mais rica do mundo, ou, você sabe, em casa de vila, onde quase em todos os lugares em que eu fiquei, eu me certificava de que ela fosse exposta a tudo, eu não queria que ela desenvolvesse preconceitos ou que tivesse privilégios de escolher onde ficar e onde não ficar. E, na época em que ela tinha 3 anos de idade, ela já conhecia pelo menos umas 1000 pessoas pelo nome. Os que ela considerava amigos definitivamente não tinham a mesma idade que ela, eram todos adultos. Portanto, havia essa enorme exposição a pessoas. E eu pensei, eu não vou mandá-la para a escola porque eu nunca gostei de ir à escola quando era jovem. Então pensei, por que eu devo fazer ela passar por isso? Então a única coisa que eu não conseguia proporcionar a ela eram crianças da idade dela. Então eu a coloquei numa escola que não era tão competitiva, não tão autoritária. Então procurei por uma escola que tinha sido criada por J. Krishnamurti, e eu a coloquei lá porque era fácil, e eu disse, e tem mais, peguem leve com a minha menina, porque eu não vou olhar o boletim dela. Eu não vou perguntar em que posição você está. Eu não vou perguntar o que você vai ser quando crescer. Então não é preciso se preocupar com as notas ou com o desempenho escolar dela. Se ela brincar, se ela comer bem, eu fico feliz. Ela está crescendo, ela precisa comer bem. Se ela brincar bastante, se rir, se cantar, se dançar, eu fico feliz. Eu não estou preocupado com isso porque... Quando eu estava na escola, em todos os testes, eu era muito consistente. Eu sempre tirava 6 zeros. Porque eu nunca escrevi uma palavra em nenhuma página. Se insistiam, eu escrevia o meu nome. Do contrário, não escrevia nada.
E as provas finais chegavam, eu só estudava para tirar 35 e sempre tirava 35, 36, eu calculava. Eu nunca fiquei sentado na sala de exames por mais de 30 minutos. No primeiro sinal eu sempre saía. E eu calculava quanto eu precisava tirar para passar com os meus amigos para o próximo ano, e era isso que eu fazia. Por que estou dizendo isso? Porque essa coisa toda eu costumava observar quando criança. Todo mês, quando chegava o boletim, algumas crianças choravam na sala de aula porque elas não tinham tirado as notas que seus pais tigres queriam. E outras ficavam se gabando porque estavam em primeiro ou segundo lugar, o que fosse. Assim que o professor me dava o papel, esse negócio de boletim, eu apenas o pegava e dava para o meu pai. Eu nunca jamais o abri e olhei. Porque eu pensava que aquele era um negócio entre o professor e o meu pai. Eu não queria me intrometer e ver o que estava se passando ali. Então eu particularmente requisitei ao diretor da escola: não se preocupe com a educação da minha menina, eu quero apenas que ela conviva com crianças da idade dela, que ela coma bem, apenas certifique-se de que ela coma bem. Essa é a minha única preocupação. Se ela come bem, brinca, ri, pula e dança, está ótimo para mim. Então, quando ela fez 15 e acabou o 10º ano, eu a tirei da escola formal porque esse era o sonho da mãe dela e porque a menina também se interessava muito por isso, eu a coloquei na dança e ela foi para o Bharatanatyam e agora ela é uma das promissoras artistas do país. Então, eu nunca a tratei como criança, primeira coisa. Desde a idade de 2 anos, desde a época em que ela começou a falar, eu sempre a tratei como uma igual, como uma adulta. Eu coloquei tudo que administrar, você sabe, construir uma fundação, ela é administrada por voluntários. Voluntários significa que fazemos uma variedade de trabalhos, administramos negócios, desenvolvemos projetos e atividades importantes em todo o mundo. Nenhum deles, a não ser alguns que ensinam, nenhum deles é treinado para o trabalho. Ok? Porque eu não posso esperar e selecionar alguém das melhores universidades ou algo assim. Aqueles que são rejeitados por todos vocês provavelmente vêm para mim. Quem quer que venha, eu aceito e o coloco nesse trabalho, naquele trabalho, todo tipo de trabalho. Então, o que pode ser feito com uma palavra, eu tenho que usar 100 palavras para fazê-los entender, para que eles continuem trabalhando, continuem comprometidos, que mantenham a coisa funcionando. Porque eles são voluntários, você não pode demiti-los. Qualquer que seja, você não pode demiti-los por ineficiência ou isso ou aquilo. Então, quaisquer que sejam os problemas na organização, na administração, problemas individuais, problemas de adultos, de todo tipo, eu sempre, de vez em quando, dava a ela um dos problemas e dizia: o que é isso? Ela costumava vir com soluções incríveis, com sua própria solução de criança. Às vezes, uma solução perfeita, às vezes, alguma coisa doida. Por volta dos 12, 13 anos, ela chegou em casa um dia e estava perturbada com alguma coisa que tinha visto, alguma coisa que tinha acontecido na escola. E então ela disse: você está ensinando a todo mundo tantas coisas, você não está me ensinando nada? Eu disse: olha, eu não sou conhecido por ensinar nada que não seja solicitado. Aqui você veio, agora sente-se. Dito isso, tudo o que você precisa saber é: nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela levantou as sobrancelhas. E quanto a você? Eu disse: especialmente para mim. Porque o valor de quem eu sou só existe se você me vir do jeito que eu sou. Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, você vai me pregar na parede e talvez vai fazer uma defumação, vai acender um incenso ou colocar um mala à minha volta e me esquecer. Isso não vai mudar a sua vida de maneira nenhuma. Você deve me ver do jeito que eu sou. Você deve me ver apenas pelo que eu sou. Aí serei de um imenso valor para você. Mas se você me olhar como se eu estivesse acima de você, você vai deixar passar. Portanto, nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você, nem como se estivesse abaixo de você. Se você fizer essa única coisa, você verá tudo simplesmente do jeito que é. Somente se você vir as coisas do jeito que elas são, você pode navegar sem esforço, não é assim? É assim também na vida. Somente se você vir tudo simplesmente do jeito que é, você pode navegar pela vida sem esforço. Essa é toda a habilidade que você precisa dar ao seu filho. Então eu sempre a tratei como adulta, nunca tentei me colocar acima dela. Essa é a direção fundamental que eu lhe dei, que ela não precisa olhar ninguém como se estivesse acima dela, nem olhar ninguém como se estivesse abaixo dela. Apenas olhe no mesmo nível para tudo do jeito que é. Apenas aprenda a ver a vida do jeito que ela é. Olhar como se estivesse acima é uma mentira. Olhar como se estivesse abaixo também.
Olhar como se estivesse acima vem de um certo preconceito, como se estivesse abaixo também. Ser capaz de tratar toda a vida, tudo o que quer que seja, isso é da nossa cultura, que eu quero que você entenda. Não importa se um papel, apenas uma folha de papel, quando nós estávamos crescendo, um papel você não podia pisar nele, sim? Sim ou não? Muitos de vocês foram educados assim nas suas casas? Só um pedaço de papel impresso, isso não é nada. Talvez as notícias sejam lixo, mas você não deve pisar nele porque você foi educado a não fazer isso. Se você quiser pisar na terra, você a reverencia. Você não olha para nada como se estivesse acima, nem para nada como se estivesse abaixo. O que você faz para o seu Deus, você faz para tudo. Não estou falando disso de um modo cultural religioso. Simplesmente eu trouxe isso para a vida dela e eu acho que funcionou maravilhosamente bem. Bem para ela. Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.